o encontro do anseio da sociedade brasileira. Obviamente que a imprensa participará de toda essa discussão, mas a primeira preocupação da pública não está com a imprensa brasileira, e sim com a sociedade brasileira. Consequência óbvia de toda essa adoção de procedimentos e desse novo paradigma é que a oferta de estudos que a pública irá disponibilizar à sociedade, e óbvio, também à imprensa, fará com que novos olhares sejam direcionados ao Estado brasileiro, ao serviço público e aos servidores públicos. Ainda dentro disso, Nilton, como já bem colocado, só fazendo uma complementação. A Marta Oliveira faz a pergunta, né, como é a relação com a imprensa. Marta, nós queremos dizer para você o seguinte: os dirigentes da pública têm feito visitas regulares às redações de toda a imprensa do Brasil. Vamos percorrer toda a imprensa, queremos estabelecer canais objetivos, diretos, francos de diálogo com a imprensa. E temos sido muito bem recebidos. Muito bem recebidos. A gente encontra situações que assim, poxa vida, quando se fazia críticas, quando se faz críticas na imprensa aos servidores públicos, ficam sem saber, até agora, ficaram um pouco sem saber onde buscar o contraponto. E nós estamos chegando nas redações dos jornais, das revistas, das emissoras, e falando assim: nós queremos ser sim o contraponto, estamos prontos a ouvir as críticas e ir atrás das perguntas, das respostas adequadas a cada crítica que nos é formulada. Então, esse canal, e aí nós estamos respondendo não à imprensa, estamos respondendo à sociedade. Eu digo mais, Antônio Carlos, na justa medida em que nós fazemos isso, nós estabelecemos um novo modelo para discutir serviço público. Daqui para frente será impossível discutir serviço público, Estado, políticas públicas, sem ter a pública como fonte primária de informações e contraponto. Nesse sentido, nós vislumbramos a pública como um fator de catálise no resgate da imagem do serviço público. Perfeito. Está chegando mais perguntas. A Dominique está trazendo mais uma pergunta. Ô, Dominique. Essa é contigo, Antônio Carlos. É o Gelson, lá do Pará, do interior do Pará. Alguma coisa será feita contra as terceirizações? Como trabalhar contra o desmonte do Estado? Tocou Gelson no do tema. Pará. Ô, Gelson, você tocou no tema. Acho que o que foi o grande fator que deu o start da criação da pública foi exatamente a terceirização. O projeto de terceirização que começou a tramitar naquela ocasião no Congresso, né, foi a deixa para que nós finalmente nos organizássemos nessa empreitada. Porque a terceirização e a sociedade, é nosso dever levar à sociedade a informação correta. O quanto essa terceirização, nos moldes como está sendo proposta, nos moldes que está sendo implementada, é nociva à sociedade. Me permita contar um exemplozinho. Quando nós estávamos num evento, numa Assembleia Legislativa de um Estado, conversando com alguns vereadores que tinham sido eleitos em 2012. E falávamos da importância da estrutura do tripé que compõe as nossas instituições, no caso dos legislativos, que é formado por servidor efetivo, servidor comissionado e parlamentar, o agente político. O equilíbrio e a harmonia dessas três forças é que dão uma instituição saudável. Aí um presidente de Câmara falou assim: eu acho que isso que vocês estão falando aí, porque no nosso município renovou 100% dos vereadores. Houve uma renovação de 100%. E 100% dos servidores ou eram comissionados ou terceirizados. Quando chegou no dia 1º de janeiro, não tinha quem abrisse a Câmara Municipal, porque foram todos exonerados e os contratos rompidos. Não importa se foi represália, não importa. O fato é que a falta dessa estrutura estável, nós temos que alertar a sociedade, não dá continuidade, não dá a continuidade administrativa tão necessária para o bom funcionamento da estrutura do Estado, dos serviços do Estado. Perfeito. Chegando mais perguntas.
Agora a Liliane que está trazendo aqui para nós. Já chegamos duas de uma vez? Bom, o José Marcos de São Paulo, quer saber se da pública podem participar apenas sindicatos ou associações também. E vamos, a Tatiana Bassi. Tá, vamos lá. Jorge Marcos, nosso colega de São Paulo. Bom, quem pode participar da pública? Todas as entidades ligadas ao setor público, sindicatos, federações, confederações, associações, federações de associações, confederações de associações, fóruns permanentes como o FONACAT, movimentos como o MOSAP, Movimento de Servidores Aposentados do Brasil, enfim, as associações de um modo geral. Toda entidade associativa, independente da sua formatação jurídica como pessoa jurídica, deve e será muito bem recebida se filiar à pública, porque juntos seremos mais fortes e teremos muito mais condições de defender os interesses do Estado brasileiro, os interesses da sociedade brasileira, do serviço público e dos servidores públicos. Nós, servidores públicos, temos uma relação muito distinta com o nosso, entre aspas, patrão, né, que é o Estado. Nós somos o Estado também. Nós somos o rosto do Estado. É o Estado na concretude da vida em ação. Portanto, a nossa relação é muito distinta do setor privado. E juntos, em relação a tudo que é movimento organizado dos servidores públicos, teremos a força suficiente para transformar o serviço público brasileiro num padrão de referência em atendimento das demandas sociais. Aliás, é uma característica bem específica da central sindical, da entidade central sindical. Enquanto que nas confederações e nas federações, só elas são entidades 100% sindicais, né? A central, ela admite na sua estrutura, felizmente, né, que as associações, todas as formações de servidores possam participar. Essa é a grande característica da central. Por isso, uniu todo mundo. Aliás, falando ainda nas adesões, né, recebemos uma solicitação muito gostosa hoje. Estávamos numa reuniãozinha e chegou uma solicitação que a professora Vale, que é Vali, né, que é da Associação dos Professores Aposentados do Estado de São Paulo, né, fala, nós queremos participar, sim, a associação quer participar da direção da pública no Estado de São Paulo. Que notícia, que solicitação mais honrosa. E falando em organização da PUC no Estado de São Paulo, essa pergunta é da Tatiane Basso, de Santa Catarina. A Tatiane quer saber, Antônio Carlos, o seguinte: quando teremos um executivo estadual em meu estado, no caso dela, Santa Catarina? O que fazer para montar um executivo da PUC em Santa Catarina? Bom, primeiro, nós estamos fazendo, Tatiana, estamos a toque de caixa atendendo a todas essas solicitações. Tem várias, realmente, todos os estados estão ávidos por criar suas executivas, nós estamos correndo atrás disso para dar suporte, mas, quer nos forçar, já imediatamente, é só nos mandar. Nós queremos fazer a primeira reunião de criação da comissão organizadora da pública no Estado de Santa Catarina. Nós estaremos aí fazendo e dando suporte e fazendo juntos a criação. Aqui, por exemplo, o Estado de São Paulo já está bem adiantado. O Estado do Amazonas, nós vamos dar posse à executiva do Estado do Amazonas. Ceará, Tocantins. Então, já está bem adiantado isso. Rio de Janeiro está muito bem adiantado. Distrito Federal. São Paulo, né? E, então, temos um cronograma que estamos sendo atropelados um pouquinho. Nós estamos tendo que fazer adequações, porque alguns estados já se movimentaram e nós já estamos prontos. Então, aquela reunião que seria semana que vem, daqui a 10 dias, vamos fazer já e vamos trazer para cá. Vamos fazer. Estivemos no Paraná, aí vizinho de vocês, a questão de uns 15, 20 dias atrás, fazendo a organização do Paraná. Vamos marcar, então, Santa Catarina. Mais uma pergunta, Antônio Carlos. Liliane trazendo mais uma pergunta aqui.
né? Newton, pega a sua... Bom, Araquém, vice-presidente da Federação dos Servidores do Estado de São Paulo. Qual a posição da Central Pública dos Servidores, a pública, referente ao projeto de lei da contribuição sindical que está tramitando no Congresso Nacional? Antônio Carlos. Araquém, nosso colega vice-presidente da Federação dos Servidores do Estado de São Paulo. Olha, Araquém, a posição é bastante clara. A pública está trabalhando, sabe, da importância que é a contribuição sindical, principalmente nas estruturas municipais e estaduais. Temos absoluta consciência disso. E estamos não deixando de trabalhar todas as alternativas, porque estão vindo aí, tentando desmontar a estrutura sindical através da proibição da contribuição sindical, que de vez em quando aparece no Congresso. Estamos trabalhando fortemente para não deixar que isso aconteça, para preservar as estruturas sindicais que hoje sabemos dependem certamente da contribuição sindical. A pública vai buscar alternativas, inclusive, para não ficar na dependência de nada disso, vai buscar alternativas de custeio, independentemente da contribuição sindical. Mas vamos manter e vamos trabalhar para que ela seja mantida. Mais uma pergunta, Antônio Carlos, chegando. Guilhermina Souza, de Betim, Minas Gerais. Servidores de prefeituras não serão esquecidos? E categorias que estão na CUT, na Força Sindical ou GT? O que fazer para passar para a pública? Antônio Carlos, Guilhermina Souza, de Betim. Bom, primeiro que, Guilhermina, os servidores das prefeituras não só não estão esquecidos, como eles estão fortemente representados na direção da pública, né? O presidente da Confederação dos Servidores Municipais é dirigente da pública também. E vários dirigentes de federações de municipais fazem parte da direção nacional da pública. Então, não estão esquecidos, não. O que as categorias têm que fazer para fazer uma migração, tem que olhar cada estatuto. Cada estatuto diz qual é a condição. Tem entidade que tem que fazer uma convocação de uma Assembleia Geral. Tem entidades que autorizam que a própria diretoria da entidade possa tomar essas decisões. Tem que olhar cada estatuto. O que nós estamos nos propondo, isso sim, você nos envia, num primeiro momento, aí quando você entrar no site, no portal da pública, você vai lá encontrar, ferir se a pública e tem uma fichinha. Imprime aquela fichinha, manda para nós, tá? E nós vai ser uma manifestação de intenção de filiação. E aí nós vamos ajudá-los no passo a passo para fazer a formalização. A segunda pergunta aqui, Antônio Carlos, da Guilhermina Souza, de Betim, repito, Minas Gerais, que eu faço questão de responder. E categorias que estão na CUT, na Força Sindical, ou GT, ou outras centrais, o que fazer para passar para a pública? Primeiro, eu quero prestar, como presidente da pública, um esclarecimento. Nenhum dirigente da pública está trabalhando para retirar entidade de qualquer que seja as outras 12 centrais existentes. Nós, no processo democrático, estamos recebendo entidades que pertencem a outras centrais sindicais. Mas estamos recebendo de braços abertos depois que há uma decisão democrática por parte da identidade no sentido de manifestação do interesse de fazer migrações para a pública vindo de outros setores. Então, feito isso, o que acontece? Se uma entidade quiser brigar de outra central, ela deve manifestar perante a sua central de origem que não tem mais interesse em permanecer, apresentando renúncia aos seus cargos e vindo para a filiação à pública. E nós vamos ter, quando fala em cargos, inclusive nós sabemos a importância de termos os dirigentes em todos os níveis, municipal, do legislativo municipal, do executivo municipal, não importa de qual estrutura, de pertencer às executivas da pública, nos níveis estaduais. E o que nós temos foi aprovado na fundação da pública, foi aprovado um prazo para nós adequarmos em todos os estados e em nível nacional
todas as adequações de participação de dirigentes na direção da pública, seja na executiva nacional, seja nas executivas estaduais. Em outras palavras, a estrutura diretiva, tanto em âmbito nacional como em âmbito estadual e municipal, elas estão em processo de abertura para fazer acomodações que se fizerem necessárias para ampliarmos a legitimidade da representação no setor público. Parece que tem mais uma pergunta chegando. Presidência do Jorge Xavier, do Rio Grande do Sul. Os sindicatos têm defendido e estão sob o comando muito dos partidos políticos, ao invés das causas sindicais. O que a pública pensa disso? Central sindical, sindicato, federação, confederação, que tem ou que traz a marca de um carimbo de um partido específico, deixa de ser sindicato, deixa de ser associação, deixa de ser federação, confederação ou central e passa a ser um braço de um partido específico, desnaturando a sua vocação de representar os anseios de uma determinada categoria. O que a pública quer dizer com isso? A pública está afirmando que jamais receberá o carimbo de qualquer partido, porque ela não será quintal de nenhum aparelhamento ideológico partidário. A pública é central dos servidores públicos e continuará assim, sob pena de perder sua legitimidade. Diálogo com os partidos existentes, é óbvio que a pública terá de fazê-lo, mesmo porque é exatamente no Congresso Nacional, onde estão os mais de 30 partidos políticos, a sede da ocorrência dos maiores debates nacionais que repercutem em nível de União, estados e municípios. A pública debaterá com todos os partidos. A pública jamais terá como dono qualquer partido que seja. Eu acho que eu vou ter que agradecer ao Nilton por ter deixado para mim o itemzinho que ele sabe que eu tenho um particular carinho por ele, que é o artigo que nós fizemos todos questão que a pública tivesse um artigo no seu estatuto, que está sendo até muito elogiado por todos os partidos políticos, de uma certa forma. Assim, poxa, vocês tiraram uma grande camisa de força. Nós colocamos que a pública atuará, sim, por eleição em todos os níveis, eleições em todos os níveis, de pessoas, servidoras ou não, que estejam comprometidas com os objetivos da pública. Qualquer que seja o partido. Qualquer que seja o partido. Tá? Então, nós fizemos isso, me parece, pelo que me contam, nos contam, é a primeira entidade que tem esse artigo de forma tão clara de não ter dentro dos princípios legais, absolutamente dentro dos preceitos legais. Mais do que isso, Antônio Carlos, nós não queremos aqui professar nenhuma fé e nem queremos um aval cego sobre o que estamos falando. Nós queremos ser acompanhados, fiscalizados, porque haverá uma coerência entre a prática da pública e o seu estatuto. E chegando mais perguntas para nós. Carlos Matos, de Mossoró, Rio Grande do Norte. E o excesso de cargos comissionados? Isso será denunciado? Carlos Matos, de Mossoró. Bom, vamos nos reportar aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. As estruturas, principalmente no Poder Legislativo, vamos falar um pouquinho sobre o Poder Legislativo. Ela é formada por servidores efetivos, servidores comissionados nas suas atribuições, tá? E agentes políticos. Dentro dos princípios de equilíbrio, de nós respeitaremos e temos os cargos comissionados como parte das nossas estruturas. E essa regra vale não só para o Legislativo, Antônio Carlos, como para o Judiciário e também o Executivo. Para o Executivo, embora neles a participação percentual de cargos comissionados é normalmente bem menor e tem que ser bem menor do que no Legislativo. Com algumas lamentáveis exceções, como é o caso da área federal, onde ocorreu nas últimas décadas uma
proliferação de coelhos nos cargos comissionados, né? Dada a fertilidade dos governantes de plantão, no sentido de não respeitarem a devida proporção entre comissionados e efetivos, né? Há mais de 3 décadas, na área federal, existiam 700 mil servidores concursados efetivos. Quantos existem hoje? Os mesmos 700 mil. Num decréscimo real. Um decréscimo real, né? Que não se acompanha nem o crescimento vegetativo. E os cargos comissionados foram crescendo de uma forma exponencial, de uma forma de progressão geométrica. E o que é mais triste, acompanhando também o crescimento dos comissionados desproporcionalmente aos cargos efetivos, a questão da precarização dos serviços públicos através das terceirizações. E parece que chegando mais perguntas. Vamos lá, Dominique. Agora está chegando José Flamínio Leme, de São Paulo. Para ser membro da Executiva Estadual, é necessário estar com o sindicato regular no Ministério do Trabalho? E se não estiver? Eu respondo isso aqui? Não há. Para ser membro da Executiva, não há necessidade do seu sindicato estar com o registro sindical, se ele tem ou não registro sindical, não importa. Tá? Tanto é que associações, fóruns, movimentos como o Mozart também fazem parte da estrutura da pública, tá? E não são nem entidades sindicais. Não tem essa necessidade. E quanto a se não estiver e quiser o apoio e a colaboração da pública na orientação desses trâmites, a pública vai se colocar sempre à disposição. Tá? Agora, presidente, eu sei que é um assunto que te traz muito a ficha limpa. Pois é, a ficha limpa é uma conquista da cidadania brasileira. Nós não podemos permitir, e não se permite mais em solo brasileiro, que quem não tenha ficha limpa possa ter a ousadia de concorrer a mandatos eletivos, né? Na pública também é assim. Consta do Estatuto da Pública, a vedação para que pessoas tentem concorrer a qualquer representatividade na Executiva Nacional, ou em estados ou em municípios, se não atenderem todos os requisitos exigidos pela ficha limpa. A pública é ficha limpa. E nós não abrimos mão dessa conquista de cidadania. Mais uma pergunta chegando. Na verdade são duas. Beto Xavier, do Rio de Janeiro. Amigos, o que a pública fará para não parecer um sindicalismo do passado e sim do futuro? Beto Xavier, do Rio. O que a pública fará para não parecer um sindicalismo do passado e sim do futuro? A começar pela forma de ingresso na pública. Nós não estamos interessados se a entidade está ou não com registro sindical, se ela tem ou não registro sindical, se ela é simplesmente sindicato ou se ela é associação. Pouco interessa à pública a natureza jurídica da pessoa jurídica representativa do servidor público. E por que isso? Porque nós queremos ser, enquanto pública, a voz de defesa do servidor público. A voz que vai se levantar para defender o Estado brasileiro, o serviço público de qualidade. E quanto mais nós estivermos irmanados em termos de representação do servidor público, quanto maior for o número de entidades filiadas à pública, mais força nós teremos para apresentar alternativas de combate à corrupção, para defender medidas de transparência e de controle e fiscalização dos gastos públicos. Sindicalismo moderno se faz assim, com a apresentação de propostas que visem o aperfeiçoamento do Estado e da prestação dos serviços públicos. Há, no Estatuto da Pública, vedação à perpetuação no exercício das funções de comando, tanto em âmbito nacional como estadual. Por que isso? Para acolher um princípio democrático de renovação dos quadros diretivos. A pública nasce para ficar
e para defender o público. E só se fica para defender o público se não depender de nomes, de pessoas, mas se tiver princípios, fundamentos. Fundamentos e princípios, como conta o nosso estatuto, são de suma importância, porque fundamento é aquilo sobre o qual as coisas vão se assentando, na justa medida em que, quando se perde fundamentos, aquelas coisas que se assentavam sobre esses fundamentos, elas ruem. E esse não é o objetivo da pública. A pública nasce para permanecer além de nomes, além de pessoas, para fazer permanentemente a defesa do Estado brasileiro, do serviço público e dos servidores. Essa já é uma garantia de um novo sindicalismo. Um sindicalismo que se volta para usar as mídias para as quais a sociedade brasileira atualmente volta a sua atenção. Nós estamos criando espaços de debate mais acessíveis, mais velozes. Nós queremos divulgar informações para a sociedade brasileira em tempo real, para que acompanhe as grandes discussões nacionais. Isso é sindicalismo novo. Não se atrelar a um partido específico. Isso é um modelo sindical diferente e novo. E aqui, Nilton, você acabou dando o gancho para eu responder aqui a pergunta do Jarbas de Campinas, no estado de São Paulo. O que é a campanha pública pelo público? Pergunta ele. Jarbas, nós temos muito clara a missão de toda a pública de fazer um estreitamento muito forte com a sociedade brasileira. Nós queremos nos aproximar fortemente, dar as respostas que a sociedade brasileira espera de tempos modernos como esse. Ela espera agilidade nas ações, ela espera transparência nas ações. E o que nós, então, queremos fazer na campanha pública pelo público? É essa estrutura pública, tá? Mostrar à sociedade que essa estrutura pública está aqui, está para fazer o atendimento ao público, aos anseios da sociedade, nesse sentido, de que ela vem para buscar dar respostas e respaldos às demandas da sociedade. Isso é o papel da estrutura do Estado nesse instante também. Tá? Fazer essa aproximação, fazer essa ponte. E aí a pública, pelo público, são diversas ações que nós vamos procurar desenvolver, seja em nível de pública, seja nas entidades que compõem as nossas estruturas, né? Nós já temos entidades que já estão dentro dessa linha, fazendo atuações dentro dessa linha. Os tribunais de contas têm sido um bom exemplo disso, né? De trazer as nossas entidades de servidores dos tribunais de contas, dos legislativos, tem trazido de perto também para a sociedade, trazendo a sociedade para dentro das nossas entidades, para dentro das nossas instituições, e fazendo um diálogo franco. E o que acontece quando você faz isso? Você esclarece à sociedade quais são os objetivos de cada uma das estruturas de Estado. Muita gente desconhece algumas das estruturas fundamentais do Estado, né? Os tribunais de contas, dando apenas um exemplo, não cometendo o equívoco de não dar todos os exemplos adequados. E quando a sociedade está desinformada de para que servem os tribunais de contas, por exemplo, né? É aquela coisa, quando você tem alguma coisa que você não sabe para que ela serve, qualquer que seja o seu custo, é caro. Então nós temos que mostrar à sociedade, e houve agora, infelizmente, os tribunais de contas ficaram em evidência recentemente, né? O trabalho técnico dos tribunais de contas, dos servidores dos tribunais de contas, ficaram em evidência recentemente. E esse é o papel do pública pelo público, levar a sociedade, trazer a sociedade para dentro das nossas instituições. Perfeito. Mais perguntas chegando, Antônio Carlos. Nós estamos nos aproximando, a direção já fala que já estamos nos aproximando do final. Jorge Xavier, presidente do CIMUSul, de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Tá? Esse se identificou na sua totalidade sobre isso. A maioria das centrais cobram mensalidades além da contribuição do mês de março. Como funcionará com a pública? Posso responder, presidente? Perfeitamente. O que nós fizemos como parâmetro?
Essa não é uma cláusula de barreira para nenhuma entidade vir se filiar à pública. Não é uma questão que vai fazer com que uma entidade tenha que pesar se ela, poxa, será que eu posso realmente me filiar à pública? Está dentro dos orçamentos das nossas entidades ou não? Não é cláusula de barreira. Nós estamos fazendo uma somatória. Tem um parâmetro? Tem. Nós sabemos que existem centrais sindicais que falam em 3%, 4%, 5% até da receita da entidade. Nós estipulamos 1%, como eu falo da receita da entidade, tá? E assim mesmo, não volta, isso, ó, em alto e bom som, não é cláusula de barreira. As entidades farão dentro também das suas possibilidades até que nós façamos um desenho final disso tudo. Mas podem se somar, isso não vai ser impeditivo. Mais perguntas? A Marina está trazendo para a gente. Flávia Bueno, interior do Rio Grande do Sul. Como acham que o governo se comportará com uma interlocução de uma central sindical só de servidores públicos? O novo, ele tanto encanta quanto assusta. Não se rompe paradigmas da noite para o dia. É óbvio que haverá um estranhamento, porque o modelo até então praticado ainda é uma herança getulista, com o olhar voltado para a iniciativa privada. Mas a caminhada se faz no caminhar. Nós já protocolizamos vários ofícios aos chefes de poderes, em âmbito da União, dos estados, dos municípios, já abrindo a agenda da interlocução da pública. Vamos ocupar o espaço que o servidor público merece. Vamos sentar, sim, nas mesas de negociação com a presidente da República, com o presidente do Senado, da Câmara, do Tribunal de Contas da União, do Supremo e dos demais tribunais superiores. Vamos sentar na mesa de negociação com os governadores e prefeitos, porque queremos expressar a voz, os anseios, os pedidos dos servidores públicos brasileiros. Óbvio, haverá um estranhamento que já está ocorrendo, mas isso será superado e a ideia veio para ficar. Não adianta haver oposição, porque esse movimento a cada dia cresce em termos de não só de quantidade, como de qualidade. Mais um campineiro, o Maurício, propõe que seja criado um canal de denúncias contra casos de assédio e de pressões políticas indevidas sobre servidores. Aí eu gostaria que você falasse, Antônio Carlos, da nossa ouvidoria. É a Maurício, primeira, lá de Campinas. Maurício, é a primeira central sindical que vai ter ouvidoria, tá? Com ouvidoria. Aliás, já está até indicado e agora estamos fazendo uma estruturação dela que vai fazer inveja a alguns setores públicos até. Inclusive, a propósito, aprofundando um convênio com o Tribunal de Contas da União, que tem toda uma estrutura em ouvidoria, né? Inclusive em âmbito de tecnologia da informação. Será, em breve, a primeira entidade que conseguirá esse convênio com o Tribunal de Contas da União. Então, isso vai ser um canal, Maurício, que vai ser muito divulgado, assim como é divulgada todo o material de divulgação da pública, mas a cartilha, estava falando da cartilha de procedimentos da pública, também, junto com isso, vai fortemente ser distribuída a informação de como ter acesso à ouvidoria da pública. Mais perguntas chegando. José Gozzi, Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a CTJ e a FESPESP, que é a Federação das Entidades dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, que é o nosso terceiro vice-presidente da Pública. Pergunta o nosso colega Gozzi, diretor nacional da Pública. Que deve estar acompanhando de algum lugar aí. Presidente, muitas associações fazem um trabalho sindical antes da Constituição de 88, que permitiu sindicalização dos servidores públicos. Você concorda que essas associações que não se transformaram em sindicatos deveriam também ter regalias sindicais de negociação?
Goze, eu não chamaria nem de regalias sindicais de negociação, mas direito sindical de negociação. Há uma discussão jurídica que a pública está aprofundando, no sentido de que essas entidades que estavam constituídas antes de 5 de outubro de 88, apesar de se chamarem associações, elas têm natureza jurídica de sindicatos e, portanto, devem atuar com todas as prerrogativas sindicais. Essa é uma bandeira de atuação da pública, que essas associações anteriores à Constituição vigente, que teve um marco de 5 de outubro de 88, que permitiu a sindicalização do setor público, sejam declaradas judicialmente como natureza jurídica sindical. É uma luta que certamente você já conhece, porque integra a Executiva Nacional, e que nós, de braços juntos, vamos caminhar no sentido de obter mais essa vitória em nome dessas combatentes associações. Todos sabemos do setor público que antes de 5 de outubro de 88, as defesas institucionais dos servidores públicos eram encaminhadas pelas associações em razão da vedação de sindicalização. Nós vamos conseguir, Goze, juntos, irmanados, mais essa vitória favorável às associações. E vem de São Paulo, Goze, ainda dentro dessa colocação, vem de São Paulo um belíssimo iniciativa. A Assembleia Legislativa de São Paulo, lá se sentam para negociar com a mesa diretora as 3 entidades que são da Assembleia Legislativa. É o atuante sindicato da Assembleia Legislativa, que senta com eles, a AFALESP, que é uma associação de muita tradição, né? E que agora, inclusive, vai ser novamente dirigida pela uma amiga nossa, Rita Amadil, e a ASPAL, Associação dos Aposentados. Na Assembleia Legislativa, Nilton, as 3 entidades sentam-se para fazer o acordo de negociação coletiva. Tá? E vem do Goze, o Goze é vibrante nas suas participações. Ele traz uma segunda pergunta. Que a pública falasse, não é nem uma pergunta, sobre o trabalho para melhoria nas condições de trabalho para o servidor público e sobre a melhora e ampliação para escolas de servidores, para melhorar a qualidade dos serviços públicos para o cidadão. A pública fará uma série de seminários, congressos e outros eventos no sentido de defender a melhora das condições de trabalho dos servidores públicos brasileiros. Obviamente, melhorar condições de trabalho envolve medicina do trabalho, envolve combate a assédios morais e, especialmente, a defesa de um programa permanente de capacitação e requalificação. A pública, em muito breve, terá a sua universidade corporativa, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e estrito sensu em nível de mestrado e doutorado, em parceria com várias entidades do setor público. Nós, menos jovens, me permitem aqui a brincadeira, lembramos do tempo em que éramos estudantes das escolas públicas. Sim. O ensino de qualidade, por muito tempo, estava na escola pública. Eu sou de uma época que estudar em escola pública era um grande desafio, não só para se matricular, inclusive tinha exames admissionais, mas permanecer na escola pública. Saía da escola pública quem não tinha condições nem qualidade para permanecer na escola pública. Em pouquíssimo tempo, a situação se inverteu. A qualidade caiu assustadoramente. A culpa dos professores, das escolas públicas em si? Não. De uma estratégia de desmonte do Estado brasileiro, de precarização na prestação dos serviços públicos. Nós vamos resgatar essa ordem que foi fragilizada. Nós vamos trabalhar duramente para que haja uma educação pública, universal, gratuita e de qualidade nesse país novamente. No âmbito da pública, esse é o nosso desafio. A nossa universidade corporativa, usando todas as tecnologias disponíveis, trabalhando permanentemente na qualificação dos servidores públicos. Ainda dentro
você falou menos jovens, tem uma outra expressão que eu acho que se encaixa bem, Nilton, na pública. Nós que somos jovens há mais tempo. Né? Então, nós que somos jovens há mais tempo, fazemos questão que a pública tenha uma comunicação muito vibrante, muito forte. E tanto é que temos notícia, o webinar, aliás, esse sistema webinar, eu fui conhecer também oficialmente recentemente, né? Mas a pública me parece ser a primeira entidade sindical a usar o sistema webinar para fazer esse debate. Poxa, Antônio Carlos, esse nosso diálogo está tão gostoso, né? Tão rico. E eu começo primeiro pedindo desculpas, porque infelizmente 108 perguntas ficarão sem resposta, porque o tempo não permite, e que vieram do país inteiro. Mas nós vamos encerrar agora assistindo depoimentos de servidores, dirigentes, de entidades que são alguns dos mundos que estão trabalhando na construção da pública. A pública quer estar contigo, cidadão. Venha para a pública. A pública está de braços abertos para receber críticas e para juntos trabalharmos na construção de um serviço público que atenda quantitativamente e qualitativamente as demandas da sociedade brasileira. Muito obrigado por participar desse primeiro webinar. Muito obrigado a vocês. A missão da pública compreende acolher e representar os servidores públicos em âmbito nacional de forma afinada com suas peculiaridades e características. Na qualidade de central sindical do servidor, a pública é fundada sob o prisma de uma nova dinâmica na moderna sociedade brasileira. Por isso, terá como uma de suas prioridades inspirar o sindicalismo com boas práticas de gestão, transparência e diálogo permanente com todos os agentes públicos e organizações da sociedade civil. Os interesses são convergentes, afinal, a valorização da carreira do servidor depende da compreensão de que os bons serviços públicos são vitais para a qualidade de nossa democracia e dos índices de desenvolvimento humano de nosso país. É a pública pelo público. Servidor, esteja conosco. Cidadão, queremos estar com você. A Organização Sindical dos Servidores Públicos avança para o 4º grau. Servidores municipais, venham fazer parte da pública, a central do servidor, a nossa casa. Poderes executivo, legislativo e judiciário nas esferas federal, estadual e municipal. Estamos em boa companhia, com gente falando a mesma língua. Venha se somar conosco. Nós, do Judiciário Estadual de São Paulo, estamos somando. Estivemos em Brasília, participamos da criação da Pública Central do Servidor e estamos aqui para somar para a organização e valorização do servidor público. Estou aqui representando a nossa categoria e somando a pública, porque entendemos que é necessário um órgão nacional que nos represente, vindo da categoria. Some-se a nós. Nós estamos na pública, pois é a única central que realmente defende o servidor público. Nós, da ASPAL, aposentados, não podemos deixar de apoiar a pública, pois as demais centrais nunca vieram ao nosso encontro, nunca nos defenderam. E nós tivemos reformas da Previdência e nenhuma chegou junto. Somos a pública e não abrimos. A Focus apoia a criação da pública por ser esta a maior conquista da classe do servidor público a nível nacional. Todo servidor público deste país tem que apoiar a criação da pública. Participamos da pública porque participar da pública é fortalecer o servidor público, que é a base dos melhores serviços públicos para a população. A pública é o grande sonho do servidor público do Brasil. Nós somos 12 milhões e meio de servidores que agora vamos estar unidos numa central nossa, a pública.
venha conosco, venha para a pública você também. Vamos estar juntos. Estamos com a pública para melhor defender o funcionalismo. A importância da pública é histórica. Ela vem fechar uma lacuna de 30 anos com várias centrais que jamais defenderam o servidor público. A pública é nossa, venha você também. Estamos na pública para construir um Brasil melhor, para juntos alcançarmos nosso objetivo. A pública é sua, a pública é de todos nós. Venha para a pública para juntos construirmos esse Brasil que todos merecemos. Estou aqui participando do evento da Pública e convidando todos para esse debate coletivo e quero parabenizar pelo surgimento desse novo ente coletivo do Serviço Público do Brasil. Eu queria deixar o depoimento aqui de que a Pública vem em boa hora. Os problemas dos servidores públicos são muito específicos e essa entidade vem trazer para a gente justamente a especialização do trabalho sindical, cada vez mais voltado para os servidores públicos, e acreditamos muito nessa estratégia. Os servidores vão ganhar uma força excepcional com a criação da Pública e que todos venham fazer parte para fortalecer ainda mais essa central sindical. Estamos com a Pública. A Pública é uma vitória do serviço público brasileiro. A Pública é nossa. Venha para a Pública. Estou aqui para, junto com os colegas funcionários públicos, fundarmos uma entidade que seja única e exclusivamente do funcionário público para juntos lutarmos para o funcionalismo. Venha para a Pública, venha trabalhar conosco, venha se unir a nós. Finalmente, como integrantes do serviço público, temos a condição de ter uma central dos servidores públicos. E neste momento nasce a Pública, uma central que veio para unir o serviço público. Nós desejamos todo o sucesso a essa nossa nova central e pedimos aos nossos colegas servidores que entrem na central, que se aproximem, que venham fazer parte, que é uma coisa que será vitoriosa e em benefício de todos. Nós estamos num momento, uma grande marca para nossos servidores públicos e para, na verdade, a população de nosso país. Que é através da Pública, a criação da Pública, onde vai se acontecer a defesa do servidor e a defesa do serviço público. E mais do que isso, em se tratando de união dos servidores públicos, ela é fundamental e vai ser ponto crucial para a união das associações dos servidores públicos e dos sindicatos dos servidores públicos, onde juntos, unidos, lutarão por uma melhoria no serviço público em prol da população de nosso país, de nosso estado, de nossos municípios. Acho que nós acertamos e fomos vanguarda quando nos juntamos para montar uma confederação com a cara do servidor público, com a realidade que o servidor público precisa, passa. Somos nós que conhecemos a máquina pública e para que isso venha trazer um desenvolvimento para o nosso estado, para o nosso país, o servidor público estaria junto discutindo um novo projeto arrojado, de vanguarda, em defesa, não só da qualidade do serviço público, mas sim também da qualidade dos funcionários públicos com a sua dupla função e a sua dupla jornada, como cidadão na cidade onde mora e como trabalhador da máquina pública. A Pública é muito importante para a categoria e nós do Poder Judiciário, com entidades co-irmãs, estamos aqui hoje para apoiar, para fortalecer a categoria, não só a categoria do Poder Judiciário, mas a categoria do Estado de São Paulo, da União, dos estados, do município, porque uma categoria mais fortalecida, nós teremos servidores públicos mais valorizados, com as suas carreiras mais reconhecidas e com isso quem ganha a população brasileira. Muito obrigado. Estamos aqui apoiando a criação da Central dos Servidores Públicos, a Pública. Passou da hora de termos uma central que fomente a valorização dos servidores públicos. Somos cidadãos e, como tal, queremos participar de uma construção de uma cidadania para todo o país. Estou aderindo à Pública porque a Pública nos representa. É uma entidade sindical
está crescendo grande para representar especificamente os servidores públicos municipais, estaduais e federais e todo o seu conglomerado de servidores. Este é o nosso recado, venha para a pública.